Apocalipse capítulo de número 1 e o versículo de número 8. Quero ler com toda a igreja, por gentileza. Deus seja louvado para sempre. Vamos lá, igreja? Amém. Todos, 1, 2, 3. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Digam após mim, por gentileza, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Todos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Amém. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai Celeste, nós lemos a Tua Palavra e carecemos da iluminação do Teu Santo Espírito para falarmos à Tua igreja. Abre a nossa mente, o nosso entendimento. Fala conosco, fala comigo, fala com Teu povo, Senhor, pelas Escrituras Sagradas. Abençoa aqueles que estão nos assistindo e nos ouvindo pela internet. Todos os presentes, a Tua bênção nós suplicamos em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém. Podeis assentar, meus amados irmãos. Queridos, esta frase, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, ela pode ser interpretada não só do ponto de vista teológico, mas também ela pode ser interpretada na vida prática, ou para a vida prática, como sendo um princípio fundamental para a nossa vida cristã. Ou seja, do ponto de vista teológico, esta palavra, segundo Thomas Cook, é uma frase que atesta gloriosamente a divindade de Jesus. É um atestado da divindade de Jesus. Diga após mim, é um atestado, diga igreja, da divindade de Jesus. Ora, somente aquele que é divino pode dizer desta maneira, eu sou o Alfa e sou o Ômega. Alfa e o Ômega são duas palavras, a primeira e a última do alfabeto grego. Letras, melhor dizendo, portanto, irmão Malaquias, somente aquele que é divino, ele pode dizer que é o início e pode dizer que é o fim. Louvado seja o Senhor. Esta seria a chamada interpretação teológica, mas a interpretação para a nossa vida cristã, uma chamada interpretação das Escrituras do ponto de vista prático, é que em Jesus, Jesus é para nós, Jesus é para mim, Ele é o meu início e o meu fim. Jesus é o nosso início e Jesus é o nosso fim. É por isso que Ele se apresenta como sendo o Alfa e o Ômega. Uma coisa que é interessante notar, meus amados, que nós só temos início, a nossa vida só teve início por Jesus e através de Jesus. A nossa vida terá fim em Jesus, fim como sendo o escopo final, o estágio final, o alvo final. A nossa existência só tem sentido em Jesus, não somente o início dela, mas também o final dela, louvado seja o Senhor. Eu peço com muita humildade, coloque a sua mão no coração e diga assim, Jesus é meu início, diga assim, Jesus é o meu início. E Ele é o meu fim. Ou seja, Ele é o início da minha história, Ele também é o fim da minha história. Se você está em Jesus, tem um início de história boa. E se você está em Jesus e permanecer nele, terá um fim também bom e uma história final feliz e abençoada no nome poderoso dele para a glória do Senhor. Amém, amados? Esta frase, eu sou o Alfa e o Ômega,
ela aparece 4 vezes no Apocalipse, e é esta introdução, melhor dizendo, é esta divisão que eu quero trazer para os irmãos. Esta frase, ela tem conexão no Apocalipse com mais outras frases, e quero trazer para os irmãos lições para o nosso elevo espiritual através desta indicação. Por exemplo, no versículo 17 deste mesmo capítulo, nós encontramos esta frase relacionada com a outra, conectada com a outra: não temas, que é uma expressão muito maravilhosa na Bíblia. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e sou o último. Eis aí Jesus dizendo que Ele é o primeiro, Ele é o último. Ele é o alfa, Ele é o ômega. Ele é o início e é o fim. E é por isso que Ele pode dizer para mim e para você nesta noite: não temas, tenha coragem, vá em frente em nome do Senhor Jesus e para a glória dEle. Amém, igreja? Esta palavra tem conexão com outras frases. O capítulo 21, verso 6 do Apocalipse, e o capítulo 22, 13 e 14, que falaremos daqui a pouco. Veja, queridos, dentre muitos títulos que Jesus se utiliza, ou seja, Ele se autodenomina como sendo a porta, Ele se autodenomina como sendo a luz, Ele se autodenomina como sendo o sal da terra, Ele se autodenomina como o pão da vida, e Ele se autodenomina como a água da vida. Mas esta frase, eu sou o alfa e eu sou o ômega, é algo maravilhoso, e que está no Apocalipse em 4 oportunidades, nos trazendo lições para o nosso elevo espiritual. É bom que se diga que lá desde o Velho Testamento, nós encontramos já um indicativo desta frase, ou uma menção desta frase. Isaías 44, verso 6, diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus, louvado seja o Senhor. Eu vou repetir para você glorificar o nome do Senhor Jesus: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus, louvado seja o Senhor. Sabe o que significa? O significado aqui é que Deus, Ele é o primeiro, o mais elevado em honra, o mais elevado em dignidade, o mais elevado em autoridade, o mais elevado em poder. E eu tenho uma boa notícia para a sua vida nesta noite: Ele está aqui neste santuário, Ele está aqui neste culto para te abençoar poderosamente. A casa de Deus, a presença de Deus na sua casa, ela é visível, ela é notada, ela é percebida, ela é sentida, ela é maravilhosamente perceptível àqueles que estão de coração e com a mente aberta para exaltar o seu nome. Amém, igreja? Vejamos então as lições desta frase no livro do Apocalipse. A primeira: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Diga após mim: o Todo-Poderoso, diga. Esta frase, ela se relaciona, ela se conecta com o Todo-Poderoso. Não dá para pensar que Jesus é o alfa e Jesus é o ômega sem correlacionar, sem conectar, sem vincular a esta expressão, o Todo-Poderoso. Sabe por que estamos aqui nesta noite? Por causa do Todo-Poderoso. Sabe por que Ele nos deu salvação? Porque Ele é todo-poderoso. Não é poderoso, poderoso tão somente, é todo-poderoso. A expressão no original é pantocrator, que significa governo de tudo,
governador de tudo, controlador de tudo, é o Todo-Poderoso. Levante a cabeça em nome de Jesus, aquele que é todo-poderoso, que é o Alfa e que é o Ômega, e que é o Todo-Poderoso, é que controla a sua vida, controla a sua casa, controla a sua família, controla os seus negócios, dirige os seus passos e te abençoa e te protege e te guarda e te dá livramento. Louvado seja Deus. Quem recebe esta palavra nesta noite, quem recebe, Deus seja louvado. Então saia deste santuário aqui nesta noite, falando de que o Jesus que se apresenta como Alfa e como Ômega, Ele é o Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso. Você poderia estar perguntando, pastor, por que Ele é Todo-Poderoso? Porque Ele é soberano absoluto e universal. Por que Ele é Todo-Poderoso? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Por que Ele é todo-poderoso? Porque Ele conhece antes, durante e depois as nossas vidas. Por que Ele é todo-poderoso? Porque não tem ninguém igual a Ele. Não tem Deus semelhante ao nosso Deus. Não tem Deus semelhante ao nosso Jesus. Amém, igreja? Mas eu quero dizer aqui 3 palavras. Por que Ele é todo-poderoso? Ele é todo-poderoso para te amar e te amar até o fim. Oh glória, Ele é todo poderoso para te amar e te amar até o fim. Ele é todo poderoso para me amar e me amar até o fim. Ele é todo poderoso para nos amar e nos amar até o fim. Louvado seja Deus. Isso Ele demonstrou quando reunido com seus discípulos. Capítulo 13 de São João e o verso 1, diz a Bíblia que Jesus amou os seus discípulos e os amou até ao fim. Louvado seja Deus, é por isso que Ele é todo poderoso. Não há interrupção, não há quebra, não há interceptação do amor de Deus para comigo e para contigo. Você está aqui nesta noite por causa deste Todo-Poderoso que te ama, por causa desse Todo-Poderoso que nos ama. Louvado seja Deus. Ele é todo-poderoso, porque Ele é poderoso para perdoar. A primeira palavra da cruz foi justamente esta: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mesmo os seus algozes detratores, cheios de ódio, cheios de venenos violentos, para destruir e matar o meigo nazareno, Ele então proferia a palavra do perdão, prova maior de que Ele é todo poderoso para perdoar, e ainda mais os inimigos e os seus detratores, naquela hora da morte, da sua morte lá na cruz do Calvário. Louvado seja o Senhor. Ele é todo poderoso para perdoar, independente da tua circunstância. O perdão dele vai além, vai muito mais além do seu estado, do meu estado, do nosso estado de transgressão eventualmente. Louvado seja o Senhor. Ele é poderoso, amado, para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Glórias ao Senhor. O Alfa e o Ômega, Ele é todo poderoso para amar, todo poderoso para perdoar e todo poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus e sobre a sua casa. Se você não tem condição de ir mais além, enfrentando esse estado de coisa na sua casa, nós profetizamos o Todo-Poderoso agindo na sua casa
e na sua família, fazendo além daquilo que você pede e daquilo que você almeja, diz o Senhor dos Exércitos. Louvado seja Deus. Quem crê nesta verdade? Quem crê nesta verdade? Deus seja louvado. A nossa crença, nós temos falado deste púlpito aqui para os irmãos, a nossa crença é maior do que a nossa realidade. A nossa fé, ela nos torna, a fé que nós esboçamos, ela torna o impossível em possibilidade. Grave isto, amado, a fé que você tem tornará o impossível em possibilidade. Não é porque você pode, é porque Deus age, porque você crê. Oh glória, se for da vontade dEle, as coisas acontecerão e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Amém, igreja? É bom que nós tenhamos a advertência. Eu vi um comentarista dizendo, não basta crer que Deus pode fazer, é preciso crer se Deus quer fazer, se é da vontade dEle realmente fazer. Não basta crer que Deus pode, é preciso crer se é da vontade dEle fazer. Então, se você crê e é da vontade dEle, o milagre vai acontecer na sua vida, na sua casa e na sua família. Receba esta palavra nesta noite em nome do Senhor Jesus. Sou alfa e sou ômega, diz o Senhor Jesus. O verso 17 é uma outra vinculação desta frase. Olha, e eu quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não temas. Diga, igreja, não temas, diga. Não temas, eu sou o primeiro e sou o último, louvado seja o nome do Senhor. Somente aquele que é divino, somente aquele que é todo poderoso, Ele pode dizer para nós nesta noite, não temas, não temas. Como é bom declarar isto. Ou melhor ainda, como é bom ouvir esta verdade bíblica inexorável. Como é bom ouvir esta frase, não temas. Em qualquer contexto da vida, em especial no momento de tempestade, em especial no momento de turbulência, em especial no momento de perseguição, você ouvir a voz daquele que é o alfa e o ômega, dizendo, não temas, oh glória. Não temer aqui, meu amado, sabe o que significa? É não ter medo, é ser encorajado. Não ter medo, é ter coragem, é avançar debaixo do supremo propósito do Senhor. Isto é o que significa não temer, não ter fobia, não se amedrontar, não se acovardar, não recuar, não desistir, avançar sempre, não importando o gigante que esteja na frente. Amém, amado? Se tem gigante, tem Davi presente, e se tem Davi, tem o Deus dos exércitos batalhando por Davi, e a vitória é certa no nome poderoso de Jesus. O próprio versículo, ele dá uma razão poderosa, por que nós não devemos temer, e eu acrescento mais outras duas razões, três razões, porque não devemos temer. A primeira, é por causa da destra do Senhor sobre nós, e Ele pôs sobre mim a sua destra, a sua mão, dizendo, não temas, oh glória. Sinta nesta noite, creia nesta noite, que a mão poderosa do Senhor está sobre a tua vida, e ouça a voz dEle dizendo, não temas, não temas, se encoraje, vá em frente. Receba em nome de Jesus aí coragem do céu, força do céu para continuar a fazer a obra do Senhor. Não temas, não temas. Esta é a frase. Glórias a Deus. Não temas por causa da mão de Deus sobre nós. Não temas porque Ele está vivo.
E não temer porque ele tem a chave da morte e do inferno. Apocalipse 1, verso 18. Não temas, porque ele está vivo. E não temas porque ele tem a chave da morte e do inferno. Louvado seja o nome do Senhor. Oh glória! Tem um autor que diz, João, ele não temia, porque Jesus o apareceu por propósitos de misericórdia na vida de João, lá na ilha de Pátimos, desolado, jogado, desterrado lá da sua pátria. Ele então num lugar inóspito, Jesus o aparece e ele cai como morto diante dele. João cai como morto diante de Jesus. E diante daquela aparência, ele ouve esta frase, não temas. E Thomas Cook diz que João estava sendo advertido, porque Jesus o apareceu por propósito de misericórdia por ele. Você acredita nesta verdade, amado? Diante de tanta situação em que nós nos encontramos, ou nos encontremos, Jesus aparece para nós e diz, eu tenho um propósito para a tua vida. Eu tenho um propósito de misericórdia para a tua vida. Propósito de misericórdia. Levanta e vai em frente em nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Levante a mão e adore ao Senhor. Pode glorificar a Deus. Glórias ao Senhor. A terceira palavra, onde aparece no Apocalipse a frase, eu sou o Alfa e o Ômega. É Apocalipse 21, verso 6. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da água da fonte da vida. Louvado seja o Senhor. Aquele que diz que é o Alfa e o Ômega, é o que está dizendo nesta noite, quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Oh glórias ao nome do Senhor Jesus. Graça lhe darei de graça da fonte da água da vida. Lhe darei de graça da fonte da água da vida. Lhe darei de graça da fonte da água da vida. Lhe darei de graça da fonte da água da vida. Eu me recordo daquele encontro de Jesus com a mulher samaritana, capítulo 4, verso 10, quando Jesus pede para ela água, tá certo? E naquele diálogo, ela diz que não podia prover água para Jesus, devido às barreiras ali entre os povos. E Jesus no verso 10 do capítulo 4 de João diz, olha, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e eu lhe daria água da viva, água viva, e eu lhe daria água viva. Olha, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, mulher, e ele, Jesus, te daria água viva. Agora, para desejar água viva, precisa ter sede. Precisa ter sede. Quem tem sede aqui de água viva que Jesus promete nesta noite, dar de graça da fonte, o direito de beber da fonte da água da vida. Coloca aí o verso 14, meu amado. Olha o que é que diz neste mesmo texto de São João, o que é que significa ou o que faz a água viva.
mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Você tem uma fonte dentro de você, uma fonte que jorra para a vida eterna. É esta fonte gloriosa que te faz avançar, que te faz continuar, que te faz superar os obstáculos, as intempéries, as dificuldades. Você avança a cada dia até a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém, igreja? A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Diga para o seu irmão, diga assim: eu já tenho esta fonte. Diga: eu já tenho esta fonte. Eu já tenho esta fonte que jorra. Tenho esta fonte porque tenho Jesus. Esta fonte que jorra para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Isto é a salvação operada por Jesus no Calvário. Oh, fonte gloriosa. E finalmente, para encerrarmos, a quarta menção desta frase, eu sou o alfa e o ômega, no Apocalipse, ela se relaciona com a bem-aventurança daqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Apocalipse 22, 13 e 14. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Oh glória! Jesus está dizendo: eu sou o prótos, o primeiro, e ele está dizendo: eu sou o escatos, ou seja, o derradeiro. Tudo inicia comigo e tudo termina comigo. Jesus está dizendo nesta noite: você não vai desistir, você não vai parar, você não vai ficar para trás. O propósito de Deus é para que você avance, vá em frente até a volta do Cordeiro. Iniciou com Jesus, vai terminar com Jesus, no nome poderoso dele e para a glória do Senhor. Olha o que é que diz a Bíblia: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aí vem a última bem-aventurança das sete bem-aventuranças do Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Aquele que diz que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, está dizendo: é bem-aventurado aquele que lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro. Tem direito de entrar, tem direito de entrar, tem direito e acesso à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Você tem este direito, amado. Posso ouvir um glória? Você tem este direito. O direito que foi cortado de Adão após a queda está sendo restabelecido aqui no Apocalipse por aquele que diz que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Lá no Éden, Adão foi expulso do Éden e, portanto, não tem mais direito, não teve mais direito de acesso não somente ao Éden, mas também como a árvore da vida. Agora no Apocalipse é restaurado e Jesus está dizendo: lavou as vestes no sangue do Cordeiro, tem direito de entrar e acesso à árvore da vida, entrar na cidade e acesso à árvore da vida. Eu quero te falar uma palavra aqui para encerrar. As minhas vestes estão lavadas com este sangue poderoso, carmesim, purificador de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As tuas vestes estão lavadas, oh glória, as tuas vestes estão lavadas pelo sangue do Cordeiro. Você pode dizer: pastor, aonde é que está escrito na Bíblia? Você lembra daquela visão em que João viu os mártires da glória? Eu estou falando dos mártires da glória.
daqueles que foram mortos pelo testemunho de Jesus, pela obediência de Jesus e o testemunho da sua palavra, após o arrebatamento da igreja. Eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E eu disse, e eu disse-lhe, capítulo 7, 14 e 15 de Apocalipse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. Os mártires da grande tribulação, nós seremos arrebatados quando ouvirmos o toque da trombeta, quando ouvirmos a voz do arcanjo e o alarido de Deus, nós seremos arrebatados. Hoje nós temos as vestes lavadas no sangue do Cordeiro e portanto somos bem-aventurados. É palavra do Senhor Jesus, amém, igreja? Oh glória! Aquele que diz que é o alfa e o ômega está te dizendo nesta noite: tu é bem-aventurado, pois lavastes as vestes no sangue do Cordeiro e tem acesso à cidade santa. Louvado seja o Senhor. Leviticamente santo, pelo sangue do Cordeiro que foi derramado ali na cruz do Calvário. E é por isso que estamos aqui nesta noite. Saia daqui deste santuário com esta palavra. Durante a semana pensa na palavra: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A minha história inicia com Jesus e a minha história terminará feliz com Jesus. Queira o Satanás ou não, queira o mundo ou não, queira o inferno ou não, a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Amém? Deus abençoe.